Salve, salve pessoal! Muito boa noite! Estamos entrando ao vivo! Domingão! Estamos ao vivo na nossa live sobre jejum, sobre emagrecimento. Colocando um sonzinho para o Instagram fazer a sua parte, notificar a galera que já estamos ao vivo. Estão ouvindo o som aí? Tá chegando o sonzinho? Espero que sim. Boa noite, pessoal que está entrando. Jean Carlos, Alana, muito boa noite. Obrigado pela audiência. Cris também entrou. Gostaria de saber se estão ouvindo o sonzinho, fundinho musical. Tá chegando aí para vocês. Daqui a pouco a nossa Nutri já vem aí falar sobre jejum. Tá chegando a musiquinha aí, pessoal? Estão ouvindo? Boa noite, obrigado pela presença. Tá chegando o sonzinho aí? Como é que foi o Dia das Mães? Almoçaram fora? Fizeram almoço para as mamães? Como é que foi o domingão aí, pessoal? Contador Vitor Mandelli também entrou, obrigado pela presença. Em alguns minutinhos a gente já começa nossa live sobre jejum. Alguém tem alguma dúvida sobre o jejum? Já quer deixar adiantado aí? Pode colocar nos comentários. Pessoal, se vocês quiserem convidando alguns colegas de vocês para enviar a live, é só pegar essa flechinha aí e enviar para a pessoa, que ela vai direto para o WhatsApp, e aí vocês conseguem enviar, convidar as pessoas aí para participar da nossa live aí hoje sobre jejum. Um tema bem bacana aí. Até estava revendo algumas aulas ali da minha pós-graduação, mas nada como uma profissional da área para falar sobre isso, né? Alguma dúvida que tiver sobre o jejum, também quiser já deixar aí, a gente já pode de repente aproveitar como gancho, já iniciando a live daí. Pessoal, a partir dessa semana, a gente está fazendo o pré-lançamento aí do nosso programa de emagrecimento. E na outra semana a gente vai fazer o lançamento oficial, tá? Então, se vocês ainda não entraram no nosso grupo e tenham vontade de ter um acompanhamento, né, com personal trainer, com nutricionista, tem uma outra menina também que eu conversei com ela, fez umas aulas bem bacanas sobre a parte psicológica, já está tudo lá dentro da plataforma. Então a gente está preparando um conteúdo bem bacana, tá? A gente vai passar todas as informações lá dentro do curso, lá dentro do grupo. Se vocês ainda não entraram no grupo, faço o convite aí novamente, está lá no meu Instagram, no Instagram da Andrea, tem bastante links espalhados por aí. A gente já pode começar. Isso, claro, bora. A falar um pouquinho sobre o jejum. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre o jejum, pode colocar aqui, né? Nós resolvemos fazer esse tema de jejum porque na última live que nós fizemos, teve uma pergunta sobre o jejum, né? E aí gerou bastante polêmica sobre o jejum. E é um tema que eu gosto bastante, então, já para esclarecer que o jejum não é uma dieta, tá, pessoal? Então, se alguém falar assim, eu estou fazendo a dieta do jejum, eu estou fazendo jejum. Jejum é um protocolo que a gente aplica para algumas pessoas. Então, o jejum, ele pode ser benéfico, né, no emagrecimento, porém, ele também pode não dar certo, depende muito de cada indivíduo. Então, é muito importante a gente perceber como que vai ser aí o processo da pessoa. Então, exemplo, quem não pode fazer jejum? Quem tem compulsão alimentar, não pode. Quem está gestante ou lactante também, né, não pode. Idoso, criança, não pode fazer sem acompanhamento. E essas são as contraindicações do jejum, tá? E aí, vamos lá. Existem os vários horários de jejum e existem também aí o jejum fisiológico.
Então, para quem está começando nesse processo, para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar aí a sua rotina, ter aí uma saúde melhor, eu já inicio explicando sobre o jejum fisiológico. Esse todo mundo pode e deve fazer, tá? O jejum fisiológico, ele são 12 horas sem alimentação. Então, essa janela alimentar, você tem que ficar sem nenhum tipo de alimento. Para que o seu fígado ele faça aí uma faxina metabólica. Então, vamos lá. O importante, você jantou entre 7 e 8 horas da noite, você vai tomar o seu café da manhã entre 7 e 8 horas da manhã no dia seguinte, tá? Porém, o jejum, ele fica prejudicado, fisiológico, que a gente está falando agora, se o seu jantar foi um jantar muito pesado, com alimentos ultraprocessados, gordurosos, se teve álcool, porque para o fígado eliminar, o nosso trato gastro, ele digerir, ele vai demorar muito mais tempo. Então, dificulta esse processo da faxina metabólica que esse jejum, né, auxilia. Então, sempre o jantar ele tem que ser entre 7 e 8 horas da noite, para dar tempo de você digerir. Quando você for dormir, o seu corpo está preparado para fazer essa faxina metabólica. Então, o seu fígado ele vai estar ali prontinho para fazer essa detoxificação. Porém, o que acontece? Ele vai liberar ali algumas substâncias. Então, ele vai transformar toxinas, tá, em mais solúveis. Toxinas como medicamentos, pesticidas, álcool que você tomou, tudo isso precisa ser excretado pelo seu organismo. Então, o que o fígado faz? Ele pega aquilo ali, ele vai transformar de uma forma mais solúvel para ser excretado pela nossa urina, pela nossa bile ou pelo nosso suor durante a noite. Mas se você comeu mal, se você ainda está digerindo, o seu fígado não vai conseguir fazer essa faxina metabólica. Então, o importante é ficar bem claro isso. Começa tentando fazer o jejum de 12 horas, jantando mais cedo, uma jantinha mais leve, alimentos leves, uma sopinha, uma proteína magra. E aí deu certo, você já está fazendo isso por uma semana, 15 dias, vamos passar para o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente é uma janela maior sem alimentação, tá? O que não quebra jejum? Então, tem muita pergunta sobre isso. O que quebra o meu jejum? Posso tomar meu medicamento? O que eu posso tomar? Um cafezinho? O que tem caloria quebra jejum. Então, assim, você pode tomar qualquer coisa, comer não, porque tudo tem caloria. Tomar qualquer líquido que não tenha caloria. Café pode? Pode, desde que ele seja sem açúcar. Sem adoçante também. O adoçante, ele quebra o jejum. Ah, mas o adoçante não tem caloria, mas ele tem aditivo e químico que seu corpo precisa metabolizar. Então, ele vai quebrar o seu jejum. Medicamento não quebra jejum. Chá sem açúcar não quebra jejum. Mate não quebra jejum. Tá? Então, isso você pode tomar durante a sua janela. Quem tem uma rotina de alimentação de 3 em 3 horas, no início vai ser difícil fazer o jejum. Vai acordar com fome querendo almoçar. Então, é bom você perceber como é que seu corpo está. No início, ele fica com muita fome, mas depois ele acostuma. Tá? Então, é importante sempre a gente perceber o nosso corpo. E aí, beleza, fizemos aí o que quebra jejum. E aí, eu sempre aconselho ir aumentando de 12 para 13, de 13 para 14, e fazer o jejum 2 vezes na semana, tá? Inicial 2 vezes na semana. Então, você faz numa terça, numa quinta, começa, de repente, só numa vez, depois aumenta para 2, para o seu corpo ir acostumando e seu metabolismo também. E aí, durante o jejum, o que acontece? O jejum de 16 horas, de 14 a 18 horas, a gente começa a fazer uma regeneração celular, onde foi feita aquela faxina lá no seu fígado, né? Aquela detoxificação, e aí o seu corpo vai começar a trabalhar a seu favor. Ele vai diminuir a insulina, ele vai produzir hormônios que são muito importantes para o processo de emagrecimento, para o processo de saúde, e aí eu vou falar um pouquinho desses hormônios. Ele também vai fazer aí a autofagia,
ele vai pegar células que estão com disfunções, que não estão trabalhando tão bem, e ele vai fazer uma limpeza, vai jogar fora essas células e vai criar novas células. Então, é muito importante esse processo de jejum. Então, quando a gente come muito, toda hora, está sempre beliscando, é só um biscoitinho, é só um docinho, é uma balinha. Gente, balinha não existe, chicletinho, entendeu? Quando você coloca isso no seu metabolismo, você aumenta a insulina. Você aumenta a insulina, seu metabolismo vai fazer todo aquele processo como se você tivesse almoçado ou jantado. Então, é muito importante a gente ter, né, essa consciência de que você não pode não comer. Realmente não ingerir nada, só beber. Isso. E aí, 16 a 18 horas, a gente tem esse processo aí de regeneração celular, que é muito benéfico para o metabolismo, é muito benéfico para a nossa saúde. E aí, durante o jejum, a gente produz alguns hormônios, que é o GH. Então, para quem quer emagrecer, tem que estar com esse hormônio aí na ponta da língua afiado. O GH é um hormônio importante para a aceleração do metabolismo. O GH, ele promove a queima de gordura. Então, se você não dorme bem, você já não produz a quantidade de GH suficiente. Então, já fica prejudicado o processo de emagrecimento. Se você está sempre beliscando, você não tem aí o processo de jejum e o seu metabolismo não consegue produzir GH enquanto você está com o estômago cheio, né? Então, GH é um dos hormônios produzidos no jejum. Noradrenalina e adrenalina são catecolaminas importantes para o processo também de emagrecimento. Então, assim, sem essas duas, você não tem foco, você não tem memória e você não tem o processo de emagrecimento, que elas também são importantes. A leptina, né? Leptina também é um hormônio importantíssimo que é produzido durante o jejum, que é o hormônio da saciedade. Quem tem algum grau de obesidade já tem esse hormônio prejudicado, tá? Então, assim, ele tem uma certa resistência a esse hormônio. Então, para o hormônio começar a funcionar, já demora um pouco mais. Então, o jejum, ele vai ajudar a equilibrar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Vai te dar saciedade mais rápido. Então, aí são muitos hormônios envolvidos, né, nesse processo de emagrecimento. A adiponectina, que também é outro hormônio ligado aí à obesidade, que vai te dar a sensação de fome. E a queima de gordura, ele faz a lipólise, então ele vai quebrar a gordura, né, que você está ali estocada. Então, assim, todos esses hormônios são importantes no processo de emagrecimento e a gente só produz quando está em jejum. E quem está com obesidade geralmente faz o quê? Come muito ou está sempre com o estômago cheio. Porque ou não come toda hora, mas come muito, e aí demora e come errado, né? Porque não é só comer muito, é comer errado, e aquele alimento demora muito tempo a ser digerido, tá ali dentro, e aí a gente não consegue fazer a produção desses hormônios que equilibram e também de emagrecer. E um dos fatores principais do jejum é o déficit calórico, né? Porque se a gente fala de emagrecimento, a gente tem que ter o déficit calórico. E aí o jejum ele é super importante, né, nesse processo de déficit calórico. Mas aí eu sempre aconselho a ter um acompanhamento, né? Porque o jejum pode gerar uma compulsão. Então, sempre ter um acompanhamento e se perceber. Começar devagar, uma vez na semana, 2, 12 horas, depois passar para 13, ficou bem 14, né? E aí tem muita pergunta assim também, Renato. Ah, mas eu faço super jejum, eu fico o dia inteiro sem comer e eu só janto, mas eu não consigo emagrecer. O seu corpo, ele já está acostumado com essa estratégia que você fez e com certeza você come, você compensa tudo que você não comeu em uma refeição. Isso também é ruim, né? Então, geralmente essas pessoas não consideram os beliscos, né, durante o dia, né? não considera. É a balinha que tem caloria vazia, ruim. É um biscoitinho que tomou com um cafezinho, um biscoitinho desse tamanho. Nossa, Insulina. 250 calorias. Então, tudo isso vai influenciar na saúde como um todo, né? Porque a gente está falando de emagrecimento, mas emagrecimento é o brinde, é o pacote que vem quando você cuida da sua saúde, quando você cuida de Quando você. faz a coisa certa, né?
Sim, quando a gente faz isso, o corpo, ele vem de brinde pra gente, né? Porque você começa a cuidar do sono, cuidar da rotina, cuidar da alimentação. Então, tudo isso vai transformando o seu corpo com o shape que você quer, porque é só ajustar. Então, assim, o hormônio ele é muito positivo, ele é muito benéfico. Então, quem conseguir, quem puder fazer, vale super a pena essa estratégia, mas com acompanhamento. Então ele é muito bom tu fazer ele e pelo que eu entendi, ele é melhor ainda fazendo à noite, né? Ele se Né? torna mais fácil e tem toda essa reposição hormonal, né? No metabolismo. Isso. O à noite a gente é obrigatório fazer. Então, quem está aqui nessa live vai sair hoje, né, fazendo jejum fisiológico. O que é o jejum fisiológico? 12 horas de jejum e vai jantar leve, para que na hora de dormir o metabolismo já tenha feito toda a digestão e aí sim a produção, né, dos hormônios essenciais, que aí é GH. Mas se você bebeu, se você comeu ultraprocessado, aquilo vai demorar muito para ser digerido. Aí você vai interferir no processo aí da fabricação, da produção desses hormônios. Então, de 12 horas é obrigatório. Então, todo mundo já pode começar a fazer. Se eu jantei às 7, eu vou tomar café da manhã às 7. Se eu jantei às 8, meu café da manhã vai ser às 8. Tá? E tentar fazer uma janta leve. Aproveitar que está vindo aí, né, esse tempinho mais fresquinho, que a gente, né, consegue fazer uma sopinha low carb, uma sopinha de legumes, com uma proteína leve, um omelete, tudo isso a gente pode fazer que tem uma digestão muito mais rápida. E aí nosso corpo consegue produzir aí hormônios do bem-estar, como serotonina, que eu não falei, né? Também é produzido durante a noite, nessa detoxificação do fígado. Mas para isso a gente tem que ter jantado leve. Então, 12 horas é obrigatório para todo mundo. Depois vem aí as outras janelas sem alimento, que seriam de 14, 16 e 18. Aí é considerado o jejum intermitente. É um protocolo, tá? Não é uma dieta, é um protocolo. Mas precisa ter um acompanhamento para que ele não gere uma compulsão alimentar. Bacana. Então ele seria de 12 o inicial até 18 horas, digamos, o avançado? Sim, tem jejum até de 24 horas, sabe? Mas aí, assim, é para um nível mais avançado. Então, eu nem toco nesse ponto, porque é uma alimentação bem específica, é um protocolo bem específico. Para gente que é mais normal, né? Que está começando agora, eu sempre gosto de iniciar com o de 12, que ele é super importante já para você começar a rotina e depois ir acrescentando algumas horas e fazer o de 14, o de 16, o 18, quem conseguir. Eu mesmo faço o de 16, super de boa, faço. E o que acontece? Eu tento equilibrar. Né? Um dia que eu fui, jantei mal, né? Saí para comemorar, comi uma pizza, bebi, o que eu faço? No outro dia eu faço jejum. Né? Porque eu sei que eu vou demorar muito a digerir aquilo ali, o meu corpo vai demorar, e aí o que eu faço? Eu faço jejum, né, de 16 ou 18 horas, porque aí eu vou conseguir fazer toda a digestão daquele alimento, a produção dos hormônios que são importantes, né? E daí melhorar todo o sistema. Uma coisa muito importante aí para a mulherada que está na live, né? Durante o jejum, quando o nosso corpo está sem alimentação, nós produzimos um antioxidante que ele é assim é o mais benéfico para o processo de envelhecimento, que é a glutationa. Nós produzimos durante o jejum a glutationa. A glutationa é um poderoso antioxidante, tá? Ele evita aí o estresse oxidativo e ele melhora aí a qualidade da pele, do cabelo. Então, assim, muitas vezes todo esse processo está sendo interferido, porque a gente está comendo mal, comendo errado, né? E o nosso corpo, ele é tudo interligado, né? A mente, o que a gente come, o que a gente fala, tudo isso aqui é um sistema. Tudo, né? Tudo é um sistema. E tudo interfere, influencia positivamente ou negativamente. Engraçado, como um pequeno ajuste, né? Pode trazer tantos benefícios, né? Sim, eu adoro jejum, assim, eu adoro falar do jejum, tanto que nós vamos colocar uma aula dentro do programa, né? Uma aula sobre jejum, onde a gente vai tratar mais especificamente cada horário de jejum, todos os hormônios, eu vou trazer todos os hormônios que são produzidos, o que eles têm de efeito benéfico aí, para que todo mundo que está no programa consiga entender e começar a aplicar isso.
né? E aí, quando você vai disseminando essa coisa positiva para todo mundo, né, o sistema como um todo ele melhora, porque aí você fala para um, fala para outro, pelo menos o jejum de 12 horas, ele já é muito benéfico. Uhum. E geralmente o pessoal, eles têm, pelo fato da tua área ser a nutrição, tu recomenda muito mais vezes o jejum do que a minha área, que é a educação física, né? Eu recomendo exercício físico. O pessoal tem uma aceitação, o feedback deles é difícil fazer o jejum, é fácil, as pessoas se adaptam com facilidade, como é que funciona? Depende muito. Posso dizer que 50% a 50%. Tem muita gente que tem facilidade, né, em fazer o jejum, e tem muita gente que tem dificuldade. Eu mesma eu tive muita dificuldade no início de fazer o jejum. Eu sentia que na hora de comer, eu almoçava e eu ficava morrendo de fome ainda. Eu tinha que almoçar, comer fruta, comer iogurte, até eu sentir. Porque eu fazia um déficit calórico muito grande e meu corpo não estava acostumado. Mas aí eu fui fazendo aos poucos, eu percebia isso. E daí, o que eu fazia? Eu fazia menos horas de jejum, e aí comia, para tentar ir adaptando, tá? Ou comia alguma coisa que me desse mais saciedade, para que eu não sentisse tanta fome, e daí eu fui adaptando a melhor estratégia. Então, vai de indivíduo por indivíduo, isso depende muito. Mas, assim, a gente tem muita aceitação e muita tentativa de aceitação, porque o nosso corpo ele é programado para responder os nossos estímulos. Então, assim, na verdade, o jejum ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas depende do foco que você vai dar, né? Porque o nosso corpo ele responde sempre que a gente faz o estímulo e a gente quer fazer, ele vai responder. Só que precisa ter persistência. Certo. Ô, Andréia, a gente vai deixar o chat aberto aqui se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Também tem uma parte bem importante que é do que ingerir após o jejum, né? Acho que Sim, também tem uma importância bem bacana essa parte, né? sim, sim. Verdade. Até a gente comentou da outra. Não adianta você fazer um jejum lindo lá, fez 16 horas de jejum, né, jantou aquela sopinha, e aí você tá morrendo de fome, você vai lá bater um pratão de miojo, ou pedir uma pizza big, a maior que tinha, e comeu. Né? Porque aí você estragou toda aquela coisa boa, todo aquele efeito benéfico no teu corpo. Quebrar o jejum, ele tem que ser com legumes e verduras, né? Ter aí um prato mais colorido, colocar uma salada, com uma proteína magra, com fibra. Então, você pode quebrar o jejum com um arroz integral, uma salada de legumes ou uma salada de alface, uma proteína magra, né, um patinho moído, um peixe, colocar uma fruta também, um abacaxi, um melão, que são frutas mais leves. Então, você vai estar quebrando o jejum positivamente, alimentando, nutrindo de coisas boas, de nutrientes, minerais, vitaminas para o seu organismo. Ele vai estar limpinho, pronto para receber toda aquela coisa boa, né? Todos aqueles minerais, aquelas vitaminas. Mas aí, se você quebra o jejum com um ultraprocessado, com alimento industrializado, com um hambúrguer, com uma lasanha de caixinha, com um miojo, aquilo ali não tem nenhuma vitamina, né? Nenhum mineral para poder alimentar o seu corpo. Ele está limpinho ali, pronto para receber aqueles nutrientes, e você vai alimentar ele com fonte negativa. Então, para ele digerir aquilo, para ele excretar aquilo, vai passar pelo fígado, ele vai, né, ter todo aquele processo, então não é benéfico. Esse seria o alimento ideal. Uma salada de legumes, um arroz integral, que é rico em fibra, uma proteína magra e uma fruta. Legal. Lá no nosso programa lá que a gente está montando, tem um bloco lá, uma aula que você recomenda os sucos detox, né? São 5 sucos detox. Poderia quebrar o jejum com um desses sucos? Pode sim. Só que só o suco, eu acredito que a pessoa pode ficar com fome, né? Não, Então, seria tipo um aperitivo antes da refeição principal. Vamos supor, ela vai fechar às 16 horas ao meio-dia. Vamos supor, por volta das 11 horas, ela poderia tomar um suco, umas 11h30, para depois fazer a alimentação. pode. É um complemento, né? Pode sim. Porque o suco, ele é o quê? É uma fruta,
é um legume, né, que está ali, uma fruta, um legume, uma verdura, você vai bater, então vai ser rico ali em nutrientes positivos, então pode. Uhum. A Nani está perguntando, e quando for no café da manhã? Eu acredito que seria quando quebrar o jejum no café da manhã. Eu acho que seria isso a pergunta dela. O café da manhã a gente pode seguir, vamos supor, você está fazendo ali as 12 horas de jejum, que é o jejum fisiológico. Se for isso, Nani, você, beleza. Se não for, você pergunta de novo para a gente entender. Você fez as 12 horas de jejum, o ideal é que o café da manhã ele tenha aí uma proteína, porque a proteína ela vai te dar saciedade para você se manter até o almoço e até o final do dia também, sem aquela compulsão de querer comer alguma coisa quando chega aquelas 5, 6 horas da tarde, que a gente fica louco por um doce. Então, ter uma proteína no café da manhã, pode ser um ovo mexido, pode ser um queijo magro, pode ser aí um hummus, que é o tahine com grão de bico, que eu gosto muito, eu uso bastante. Ou até um shake proteico, né? Quem toma whey protein pode ser na manhã, um whey protein, e colocar uma fruta também. Então, bate o whey protein ali, dependendo do sabor, com uma fruta, com leite vegetal, com leite desnatado e o whey protein. Ou quebrar com fruta e um ovo mexido, né, um pão integral, mas de boa qualidade, ou não colocar o pão e fazer um ovinho mexido com uma fruta, polvilhar uma canela ou um cacau, que também é antioxidante. Eu trabalho muito, né, com os alimentos que vêm da natureza, então eu gosto muito de alimento antioxidante, anti-inflamatório, e aí faz ali aquela alimentação que vai estar seu corpo vai estar preparado para receber aqueles nutrientes. Legal. A questão do whey ali, eu costumo fazer o jejum. Na verdade, eu não chega a ser um jejum, mas a gente pode entender como jejum. Mas, tipo assim, eu não tenho fome pela manhã. Então, o que eu faço? Hoje, por exemplo, eu já fiz a minha janta, e amanhã de manhã eu só tomo whey. Eu tomo whey com leite e aí fico até meio-dia. Então, a minha primeira refeição, digamos, do quebrar o jejum já seria o whey, né? E eu fico bem tranquilo, vai me dar fome mesmo, é lá perto das 11 horas, é bem tranquilo, tá? Para mim. Ó, eu tenho uma receitinha que eu tenho feito que é maravilhosa. Quem me acompanha lá no Instagram, eu posto bastante, né? É um iogurte magro, natural. Você pega o iogurte, você bate assim com a colher, com o garfo, o whey, né? Eu uso whey de cacau, eu tenho também outros, mas eu boto ou de cacau ou de baunilha. Nesse iogurte, bato assim, fica um cremão. Aí eu boto ou uma banana picada ou um morango e boto um pouquinho de granola ou um melzinho assim por cima. Nossa, fica dos deuses. Fica muito gostoso. Porque tem gente que gosta da sensação de mastigar, né? Sim, E aí não, sim. parece que você toma um negócio, você não deu saciedade, você não comeu. Então, Aham. quem gosta dessa sensação de mastigar, de tomar aquele café da manhã, pega um iogurte magro, um iogurte natural, mexe ali com o whey, faz um creme, bota uma frutinha e bota ali um melzinho, ou um cacau, ou uma canela por cima, que fica assim uma refeição que vai te saciar muito e você vai aguentar ficar até um pouquinho lá para 1 hora da tarde, 2 sem comer nada, né? E fazer o déficit calórico. Ah, legal. Eu não sei se está aparecendo aí para ti, a Nani perguntou se quem tem gastrite pode fazer jejum. Pode, pode sim. Quem tem Eu acho que é gastrite até benéfico, né? é bem benéfico para quem tem gastrite, né? E é importante comer em menos quantidade, então, e mastigar bastante. Tá? E um chazinho de hortelã também é muito benéfico para quem tem gastrite, depois da alimentação. E também aloe vera. Né? Então, você que tem gastrite, Nani, tomar ali um chazinho de aloe vera ou manipular também a aloe vera é bem benéfico. Legal, bacana. Vamos deixar aberto aí, ver se tem mais alguma pergunta. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí? Andréa. Não, acho que é bem isso, né? Acho que eu dei uma explanada sobre o jejum fisiológico, que é importante, e o jejum intermitente, são duas coisas, que não é dieta. Era mais para explicar para a galera, né, que a gente ficou devendo essa live. É um Isso. tema bem
bem interessante, todo mundo gosta, né? Tá na moda o jejum, mas é importante saber como fazer, como quebrar o jejum. Ah, o Bruno entrou na live, que legal. O Bruno é um amigo que virou paciente aí e a gente já conseguiu eliminar 12 quilos e ainda Ah, tem que bacana. eliminar mais, né, Bruno? Que bom que você entrou. Legal, parabéns pela dedicação aí, Bruna. 12 quilos? Nossa, é bastante, hein? É Sim. bastante. Mas a gente vê que é possível, né, pessoal? Eu, por exemplo, quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu pesava 130 quilos. Consegui emagrecer 34 quilos. Então é Nossa. bastante coisa e é possível, né? Todo mundo consegue. Só não consegue quem desiste. A gente sabe que o dia é corrido, né? Trabalhar, estudar, casa, marido, esposa, a gente sabe que é bem corrido, mas é possível. A gente precisa apenas se dedicar um pouco mais àquilo que realmente a gente quer e é totalmente possível, né? E o bacana é que a gente está propondo aí para vocês conhecer o nosso programa de emagrecimento, que a gente vai ajudar vocês a fazer essa mudança, né? A conseguir alcançar esse objetivo. Vamos fazer 4 lives, né? Um encontro semanal para a gente conseguir orientar mais, tirar alguma dúvida, alguma sugestão aí que vocês precisem. A gente vai fazer esse acompanhamento ao vivo, além de todo o conteúdo que vai estar no curso, né? As minhas aulas, as aulas da Andrea e também as aulas da psicóloga que vai estar lá ajudando vocês a entenderem a relação da comida, né? Digamos assim, a relação afetiva com a comida, né? Porque muitas vezes a gente desconta as nossas ansiedades, os nossos problemas, a gente desconta na comida. Então eu pedi para essa colega psicóloga fazer essas aulas, já está tudo disponível lá para vocês e ficou bem bacana, tá? Tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí. Isso é um tema que eu amo também, né, Renato? É legal também esse tema. Eu sou professora de yoga, né? Então, acho que, como eu falo, tudo está conectado. Nossa mente Sim, conecta com a nossa alma, que conecta com o nosso corpo. Então, tudo é um sistema. E é bacana porque a gente, né, nesse programa, a gente vai conseguir estar ao vivo uma vez na semana com quem estiver lá, né? Para tirar dúvida, para carregar no colo mesmo, né? Que a gente quer que seja, assim, o must do resultado. E o sim, mais legal, assim, por que eu vou para o programa? Eu podia fazer uma consulta, né, com a nutricionista, ou podia fazer lá, pegar um plano com o Renato e colocar em prática. Mas quando tem grupo, né, fica muito mais motivador, as pessoas vão lá engajando uma com a outra, coloca a refeição, coloca o treino. Então, o que eu digo? Que o ambiente que você vive transforma, né? ele te transforma, ele vai influenciar. Então, se você está ali no ambiente com as pessoas fazendo a dieta, fazendo o programa, você vai ser influenciado positivamente e você também vai fazer. Então, a chance de dar certo quando a gente está com um grupo fazendo é muito melhor, né? Muito mais eficaz. Sem contar os bônus que a gente vai dar, né? E assim, dentro do grupo, quem o que emagrecer mais vai ganhar um super bônus, que é tudo surpresa. Tudo surpresa. Tem que acompanhar aí durante essa semana, né? Sim, sim. A gente vai abrir o grupo essa semana e eu estou bem feliz, estou bem contente de poder estar com esse pessoal que entrar, né, e carregar assim bem pertinho de mim, acompanhar bem pertinho, porque é isso que eu amo, né? Pessoas. Então, Que bom, que bom, acalenta o coração. que bom. Bom, pessoal, então a gente vai agradecendo vocês aí. Se vocês quiserem deixar a última dúvida aí para a gente não se estender muito, que amanhã já é segunda-feira, né? Hoje é domingão, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães que estiveram aí presentes. Então, se vocês quiserem deixar a última dúvida aí para a gente ir encerrando a nossa live, agradecer a participação de todos vocês, né? Pedirem para vocês ficar atentos. A partir de amanhã no grupo, a gente já vai liberar o grupo ali, alguns horários para vocês tirarem dúvida. Durante a semana aí a gente vai postar tudo que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então essa semana aí vai ser bem bacana. E na quinta-feira aí, quem quiser participar desse programa, a gente vai abrir as inscrições na quinta-feira. Então acompanhe lá. Se alguém quiser deixar alguma última dúvida, se não, muito obrigado aí pela participação da Andrea, mais uma vez aí, sempre
atendendo às nossas solicitações, nossa companheira do nosso programa de emagrecimento. Quer encerrar aí, Andréia? Sim, vou aproveitar para também parabenizar todas as mamães, né, que estão aqui no grupo, que estão aqui vendo a gente. Eu também sou mamãe e é muito gratificante a gente ser mãe, a gente ser filha, né, e trazer esse amor, né, essa vida de várias gerações. Então, assim, parabéns pelas mamães, parabéns aí para todas as mulheres que estão no grupo, que nós fazemos a diferença nesse mundo, com certeza. Uhum, é isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. E a gente se encontra aí essa semana no grupo aí, tirando dúvidas e alinhando toda a nossa semana aí, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.